noite, igreja. Todos felizes? Amém, que bom. Bom, o Senhor tem colocado algumas coisas no meu coração. Eu espero que Ele também me conceda a graça para eu conseguir transmitir tudo. Hoje nós vamos ler vários versículos, então tenha paciência comigo. A gente vai fundamentar algumas coisas biblicamente, construir um entendimento para compreender melhor o coração de Deus. Eu entendo que quando nós entendemos o coração de Deus, seguir as suas ordenanças fica mais fácil. Porque uma vez que a gente tem o porquê de algo, é mais simples de nós ouvirmos e obedecermos. Amém? E eu sou uma pessoa muito curiosa. Eu normalmente, você pegar no histórico do meu ChatGPT ou no meu histórico do Google, né? Eu pergunto de tudo e mais um pouco, seja física, seja história, seja química. Eu tô lá perguntando composição do isopor, porque eu queria saber do que é feito, ou sei lá, figura histórica de tal coisa, o que fez, qual era o pensamento, por que teve essa ideia. E eu gosto muito de conhecer as coisas. E conforme a gente vai mergulhando e meditando na palavra, eu entendo que é importante que a gente consiga responder essa pergunta, que um dia vai aparecer ali no telão, que é o tema da palavra de hoje: por que Deus deseja que nós o obedeçamos? É uma pergunta simples. Por que Deus quer que você obedeça a Ele? E é um ponto importante, porque normalmente quando a gente começa a ler os evangelhos, a gente vai começar, na verdade quando a gente começa a ler a Bíblia, a orientação que normalmente é dada começa no Novo Testamento, é um pouco mais fácil de compreender, e é assim, logo no começo você já vai começar a ver o ministério de Jesus, e muitas das suas ordenanças, muitos dos pontos que Ele colocou como importante, como principais, e nesses pontos a gente já trava em muitos deles. Mas antes de abordar isso e esses pontos, eu queria mostrar um pouquinho e fazer um paralelo aqui de como o Senhor eleva o nosso padrão moral e o nosso padrão de amor num contexto geral. Então, sabe aquela lasanha da Sadia? Você compra de um sabor específico, coloca no micro-ondas por 5 minutos e pronto, a lasanha está feita. Quem já comeu uma dessa? Beleza. Não dá para falar que é uma bela de uma lasanha, mas é uma lasanha, certo? Está lá escrito, está vendido como isso, a gente come, beleza, fala que vai comer a lasanha. Mas quando você chega na casa da sua avó, que já teve a oportunidade de fazer isso, e ela fez aquela lasanha que faz 25 anos que ela faz, receita secreta da vovó, e ela coloca isso na mesa, aquilo ali é uma lasanha. Está me acompanhando? Quando nós nos deparamos com o amor dos homens por nós, seja o amor da sua esposa, o amor do seu pai, o amor da sua mãe, a apreciação dos seus amigos, o amor dos seus amigos, isso é bom. Mas quando a gente se depara com o amor de Deus, a gente fala: agora sim, isso aqui é um amor. Quando a gente depara com o caráter de uma pessoa justa, ou de alguém que a gente considera honesto e tudo mais, legal, bacana, que bom, glória a Deus que existem pessoas assim. Mas quando a gente se depara com a santidade de Deus, com o caráter de Deus, com a honestidade de Deus, com a retidão, com a pureza de Deus, a gente fala: agora sim. Agora a gente está falando de moralidade, agora a gente está falando de um caráter apurado e provado e pronto. Quando nós nos deparamos com a pessoa de Cristo, Ele eleva os nossos parâmetros, os nossos balizadores do que era possível até então. Se eu só comi uma lasanha da Sadia a vida inteira, o que eu vou entender quando alguém falar sobre lasanha é que aquela é a lasanha, aquele é o sabor e aquele é o máximo que dá para ter, porque é tudo que eu comi. Mas quando eu experimento a lasanha da vovó, o parâmetro sobe muito, e agora da Sadia já nem faz tanto sentido. Quando nós experimentamos o amor de Deus e o padrão moral do Senhor, colocar as nossas esperanças nos homens ou em alguma perspectiva, em qualquer contexto humano, passa a se tornar algo meio fútil, meio banal e inútil, porque a gente percebe que nada ou ninguém vai conseguir chegar no parâmetro que Deus tem para nós. Está fazendo sentido, gente? Mesmo conceito é com a alegria.
Quando a gente experimenta a alegria de assistir uma boa série, sair com os amigos, ou sei lá, se lançar num hobby é uma coisa. Mas quando a gente experimenta a alegria de estar diante da glória de Deus, e a sua vida preenchendo o nosso ser, uau! Com certeza não é o mesmo tipo de alegria que a gente está falando aqui. E qual que é o ponto? Satanás trabalha ativamente para a gente se esquecer que existe algo melhor. Ativamente para a gente se esquecer que existe algo mais sublime, algo mais excelso, algo mais excelente. E aí a gente se volta sempre para as coisas da terra, tenta satisfazer a nossa vida aqui, nossas necessidades aqui, e sempre tudo parece meio sonso, meio sem graça, tipo uma lasanha congelada. E é por isso que eu queria que você mergulhasse nessa jornada comigo. Vamos abrir a Bíblia em Lucas 14, versículo 26 e 27. Vamos ver um dos mandamentos de Jesus. Vai abrir aqui no telão também, para facilitar. Lucas 14, versículo 26 ao 27. Vai dizer assim: se alguém vem a mim e ama o seu pai, ou sua mãe, ou sua mulher, ou seus filhos, ou seus irmãos ou irmãs, ou até a própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Caramba, cara. Um pouco rígido, né? Um pouco duro demais. Aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Também, se nós olharmos para Mateus 16, não precisa abrir comigo não, mas Mateus 16, versículo 24, Jesus vai dizer o seguinte. Mateus 16, 24, Jesus vai falar mais ou menos o seguinte: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem perder a sua vida por amor a mim, a ganhará. Agora eu gostaria que você abrisse mais uma vez, Marcos 12, versículo 29 e 30. Marcos 12, 29 e 30 vai dizer assim: Jesus sendo questionado questionado pelos fariseus sobre qual era o mais importante mandamento, ele disse: o mais importante é esse: ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, com todo o seu coração, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento e com todas as suas forças. E quando nós lemos esses mandamentos, nós acabamos percebendo, e pode ser que essa seja a impressão que nós temos, que Deus está sendo um pouco exigente demais. Porque caramba, com todas as forças, e aí com que força que eu vou usar para mim? Com todo o meu entendimento, mas aí que pedaço do entendimento que eu vou usar para mim? Por que com tudo desse jeito assim, 100% radical, extremista? Isso aí também não... sei lá, aprendi que extremismo não é algo muito bom. Está me acompanhando? Não pode amar o pai, não pode amar a mãe. Deus não era amor, gente? Não pode amar mais nada. Só pode amar ele agora. Deus também é muito carente. Estão me acompanhando que muitas vezes Satanás vai jogando na nossa mente e o nosso coração, que obviamente tendencioso para o pecado, vai abarcando essas mentiras e levando a gente a entender Deus como se as ordenanças dele ou a forma com que ele olha para nós e pede algo fosse como se ele quisesse tirar algo de nós. Mas por que a gente tem esse sentimento? Porque a gente só comeu da lasanha de micro-ondas. Quando nós olhamos para um governo natural, sejamos sinceros, os homens que governam em qualquer nação, no final das contas eles querem poder e dinheiro, seja de direita ou de esquerda. Tem uns que querem mais poder e dinheiro, tem uns que querem um pouquinho menos, ou pelo menos se controlam um pouquinho menos, um pouco mais. Mas tem uma frase que eu gosto muito que diz que o oprimido só espera o momento de ser o opressor. Então, quando nós olhamos para esse contexto governamental, a gente tem um sentimento de que quem governa sobre nós só está tentando esperar o momento de passar a mão em alguma coisa ou ganhar alguma vantagem sobre a gente. E a gente, sem querer, arrasta esse sentimento para Jesus, mas a gente não está falando do mesmo tipo de governo. Não é a mesma lasanha. Não é a mesma coisa. O governo de Deus sobre nós, ele é extremamente altruísta. Não visa interesse próprio em nenhum momento, em nenhum contexto.
E além disso, a sua palavra diz em Cantares que o estandarte dele, a bandeira dele, a forma de governo dele sobre nós é o amor. Então, a gente vai tentar desmistificar um pouquinho disso para entender a autoridade de Deus e abraçar o que Ele está propondo. Porque os planos dele de governar a nossa vida são bons. Não tem desvio nem corrupção, não tem ninguém pervertendo moralidade aqui. O Senhor, Ele, quando nós olhamos até para a obediência natural, nós vamos perceber um parâmetro. Quando eu era adolescente, meu pai muitas vezes colocava lições sobre mim para que eu entendesse alguns valores da vida, como por exemplo, lavar a louça, que obviamente eu não queria, inclusive sigo casado, sigo não querendo, mas ainda lavo a louça, lavar o quintal de casa, que era pior para mim do que lavar a louça, porque o quintal é um pouco maior que a louça, ou então fazer algum dever de casa, alguma tarefa, ou trabalhar. Por exemplo, eu muitas vezes fui trabalhar de bicicleta, e graças a Deus que vai ensinando caráter para a gente, né? Os antigos diziam, e eu espero que isso permaneça sendo valendo, né, para as próximas gerações, que o trabalho forja o caráter do homem, e é verdade. E obviamente que eu bati o pé, que eu esperneei, muitas vezes não queria, mas no final das contas, se eu não obedecesse, para o meu pai não ia mudar nada. Ele ia seguir a vida dele, ia seguir casado, ia seguir trabalhando, ganhando dinheiro dele, fazendo as coisas dele. Eu que ia estar tendo prejuízo. Eu ia estar deixando de forjar o meu caráter, eu ia estar deixando de me tornar um homem mais maduro, mais pronto. Eu ia estar deixando de obedecê-lo e por consequência ia tomar uma bela bronca, senão uma bela surra. Tá acompanhando? Para o meu pai, nenhum malefício se eu desobedeço. Mas para mim, tinham muitos malefícios, tinham muitos pontos negativos se eu desobedecesse. A mesma coisa acontece com Deus. Quando nós desobedecemos a Deus, Ele não deixa de ser santo, não deixa de ser suficiente, não deixa de ser glorioso, Ele não deixa de ter todo o poder, toda a autoridade, todo o conhecimento, toda a ciência, e Ele não deixa de ser Deus. Mas para nós, tem muitos problemas. Muitas vezes, e a maioria delas, a gente se cai e se envolve em um monte de armadilha, um monte de rolo, demora um monte de tempo para a gente conseguir resolver, quando não causa trauma e mais problema. E aí a gente tem que voltar para Deus e pedir perdão e pedir um outro direcionamento, que aí muitas vezes a gente é teimoso e vai e desobedece de novo e se lasca de novo, e assim vai acontecendo, e no final só ré para a gente, e para Deus está tudo certo. Está acompanhando? Com isso a gente entende o seguinte princípio: a obediência é sempre um benefício para o filho, não uma carência do pai. Obediência é sempre um benefício para o filho, não uma carência para o pai. As leis de Deus dizem mais sobre a bondade dele do que seu autoritarismo ou sua carência. As leis de Deus dizem mais sobre a sua bondade. Então, quando nós vamos aprendendo sobre isso, nós vemos que o Senhor está trabalhando em prol de nós. E a gente vai ler Romanos 8:32 para falar um pouquinho sobre isso. Romanos 8:32 vai dizer o seguinte: pois aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, não nos dará graciosamente com ele todas as outras coisas? O que esse versículo está falando? Se Deus está retendo alguma coisa de você e obedecer vai te causar prejuízo, por que Ele daria o filho dele? E se quem não poupou nem o próprio filho, como Ele não daria outras coisas? Então não me parece que Deus está tentando reter nada. Parece que Ele está tentando entregar. Certo? Tendo criado esse paralelo, eu falei que a gente ia abrir muito versículo. João 14:21. João 14:21 vai nos ensinar o seguinte: o Senhor, o próprio Jesus vai dizer o seguinte. João 14, versículo 21. Diz: quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Então o Senhor Jesus estabeleceu aqui um parâmetro, uma forma de ser amado. Quem tem os meus mandamentos e lhes... Boa noite, igreja, paz do Senhor. Meu nome é Vitor Medina, eu vou estar pregando para vocês hoje. Ajuda eu, gente, pelo amor de Deus.
Quem tem os meus mandamentos e lhes, esse é o que me... Então, obediência e amor são correlacionados. Se eu obedeço ao Senhor, eu demonstro para Ele o meu amor. Como eu amo a Jesus? Obedecendo os seus mandamentos. Uma vez que isso é claro na nossa cabeça, ele diz: aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Então Judas, não Iscariotes, disse: Senhor, mas por que te revelar a nós e não ao mundo? E Jesus respondeu: se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. O meu Pai o amará, nós viremos a ele e faremos nele morada. Aquele que não me ama, não obedece às minhas palavras. Essas palavras que vocês ouvem, não são minhas, mas do Pai que me enviou. Caramba, então agora a recompensa de obedecê-lo acabou de subir astronomicamente. Não é só questão de que se eu obedecer eu vou amá-lo. É questão de que se eu obedecer, ele vai me amar. Mais do que, não mais, porque isso aí já até peço perdão, está biblicamente errado. Não tem como Deus me amar mais do que Ele já ama. Isso é impossível. Seria biblicamente incorreto se eu afirmar isso. Mas quando eu obedeço, o prazer de Deus vem sobre mim. E ser amado e ser agradável são duas coisas diferentes. Você pode ser muito amado, mas você pode estar agindo de forma desagradável. Quando nós obedecemos a Deus, o prazer dele, o agrado dele vem sobre nós. O amor dele vem sobre nós, de forma que ele faz morada em nós. Está acompanhando, gente? Amém? Glória a Deus. Agora eu vou fazer uma curva e eu espero que você pegue isso, porque a gente vai voltar nesse ponto. Guarda isso. Obediência é benefício para nós. Alguém aqui já ouviu falar do princípio da primeira menção, que é uma teoria da teologia? O princípio da primeira menção é um método de interpretação bíblica que afirma que a primeira vez que um tema, palavra ou conceito aparece na Bíblia, ele estabelece um parâmetro, um padrão teológico para nós entendermos o assunto ao longo de toda a Escritura. O que isso significa, Vitor? Que a primeira vez que a palavra amor, por exemplo, apareceu na Bíblia, ela vai estabelecer um parâmetro para todas as outras vezes que a palavra amor é mencionada na Bíblia. A primeira vez que a palavra adoração aparece na Bíblia, vai estabelecer um parâmetro para todas as outras vezes que a palavra adoração vai aparecer na Bíblia. Com isso, eu gostaria que você abrisse comigo mais um versículo. De Gênesis 22, versículo 5. Gênesis 22 vai retratar a história de Abraão, quando Deus pediu que ele sacrificasse seu filho Isaque como oferta ao Senhor. E em Gênesis 22 vai dizer assim: Abraão, disse aos seus servos: fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorar, primeira vez que a palavra adorar é mencionada na Bíblia, voltaremos. Então a primeira vez que a palavra adorar é mencionada, ela está sendo coligada, ela está sendo relacionada a um ato de sacrifício obediente. O sacrifício obediente de Abraão era um ato de adoração a Deus. Com isso a gente entende o seguinte: adoração e obediência estão intimamente relacionados. Quando a gente entende isso, a gente entende o seguinte: tem como eu, por exemplo, falar que eu adoro a Deus se eu não o obedeço? É possível isso? Pense, analise a sua Bíblia, sua carreira cristã e pense: é possível adorar a Deus se eu não o obedeço? Sim ou não? Não. Por quê? Porque se eu não o obedeço, eu vou violar seus mandamentos. E a gente acabou de aprender que quem o ama obedece os seus mandamentos. Eu violaria, por exemplo, o primeiro mandamento. Como que eu vou adorar se eu não amo? Certo? Beleza. Vamos inverter a ordem. Tem como eu obedecê-lo se eu não adorá-lo? Tem? Sim ou não? Vocês estão em dúvida? Sim ou não, gente? Dá ou não dá? Não dá?
Como que eu posso falar que eu obedeço a Deus se eu não me prostro diante dele e engrandeço quem ele é? Também, de novo, violaria o primeiro mandamento. Violaria o ponto de que Deus está buscando verdadeiros adoradores. Se eu estou obedecendo, por que eu não estou cumprindo o desejo dele? De encontrar verdadeiros adoradores? Certo? Legal, ok? Ficando claro? Então a gente entra em um outro ponto de destaque, que é impossível adorar sem obedecer, ao passo que é impossível obedecer sem adorá-lo. Quanto mais eu adoro, quanto mais eu obedeço, mais eu adoro. E aí a gente entra numa outra pergunta então. Eu espero que você esteja acompanhando meu raciocínio. Por que Deus quer que nós o adoremos? Pronto, começamos a pregação toda de novo. Brincadeira. Tô brincando, a gente vai chegar num ponto, tá, gente? Eu tô abrindo vários textos, mas eu quero que vocês me acompanhem. Por que Deus quer que a gente o adore? Entra de novo no mesmo ponto de, Deus deve estar carente, não é possível. Tem que ficar falando quem ele é, que ele é santo, que ele é bonito, que ele é cheiroso, toda hora, porque senão ele se esquece, deve ser isso. De novo a gente está equivocado. Vamos abrir em Salmo 115, versículo 4. Salmo 115, versículo 4. Diz: os ídolos deles são de prata e de ouro, obras das mãos humanas. Tem boca, mas não falam. Tem olhos, mas não veem. Tem ouvidos, mas não podem ouvir. Tem nariz, mas não podem sentir cheiro. Tem mãos, mas nada podem apalpar. Tem pés, mas não podem andar. Tem som nenhum emitem com a garganta. Tornam-se iguais a eles todos aqueles que os fazem e todos aqueles que neles confiam. Em outras versões a gente vai ter: tornam-se iguais a eles todos aqueles que os produzem ou os fazem e todos aqueles que eles adoram, que neles adoram. Ok? Beleza? Então a gente tem um parâmetro bíblico no Velho Testamento para dizer que os ídolos que as pessoas adoram, elas vão se transformando neles. Quanto mais eu adoro algo, mais eu me pareço com aquilo. Afinal de contas, a boca fala do que o coração está? Sim. E quando você encosta numa pessoa que gosta de futebol, do que ela vai falar com você? Futebol. Ela vai falar do jogo do Bragantino com, sei lá, o Novo Horizontino. E vai ser assim incrível, a Série C do Paulista, e ela tá lá, não, jogão, cara, caraca, jogada incrível do Wesley. Aí você fala, tá, pode ser. E beleza, pro cara é incrível. Quando você encosta numa pessoa que só trabalha, do que ela vai falar com você? Trabalha. Porque, nossa, corrido demais, cara. Nossa, trabalhei demais, estava numa reunião, não sei o quê. Trabalhei até às 11 da noite ontem. Isso, lindo. Certinho. Não sou de forma alguma contra o trabalho, pelo amor de Deus. Tem vezes que eu trabalho até bem mais tarde também. Mas equilibre isso aí, pelo amor de Deus. O trabalho não pode ser um ídolo. Quando você encosta numa pessoa que ela só se distrai, do que ela conversa? Entretenimento. Porque você viu o jogo tal, que não sei o que, a série tal, que não sei o que, porque você viu isso, você viu aquilo, não sei o que, você viu o BBB, assistiu o BBB, que está acontecendo no BBB? Eu não faço a menor ideia de um nome de uma pessoa que está no BBB, mas aí, se você souber, já pede perdão pro Senhor, vai se arrependendo aí. É brincadeira, tá, gente? Obviamente. E aí, cara, a gente vai entupindo nosso coração de outras coisas, e Jesus não chega nem a ser cogitação dos nossos assuntos. Então, conforme a gente vai adorando outras coisas, a gente vai se tornando parecido com elas. Vitor, você só deu um texto para embasar isso, tudo bem? Vamos para 2 Coríntios 3,18. Vamos dar uma versão agora do Novo Testamento, para não ficar só no Velho Testamento. 2 Coríntios 3,18 vai dizer assim: Paulo ensinando para nós que assim todos nós, com a face descoberta, ou seja, sem véu, sem se esconder diante de Deus, sem tentar esconder o nosso coração, contemplamos a glória do Senhor e vamos sendo transformados segundo a sua imagem,
com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é Espírito. O que Paulo está falando aqui, gente? A mesma coisa que está escrito em Salmo 115. Quando eu adoro a Deus, com a face descoberta, com o coração aberto, com a minha alma exposta, clamando para Ele transformá-la, eu vou sendo transformado à imagem de Jesus. Está fazendo sentido, gente? Com isso a gente entende o seguinte: contemplar, só para eu dar uma aprofundada aqui, contemplar é o ato que por exemplo, um apreciador de arte faz com um quadro. Já viram aquelas pessoas, não sei se aqui alguém já teve a oportunidade de ir num museu que tem algum quadro famoso exposto e tudo mais, e aí muitas vezes você passa e fala assim: nossa, que negócio feio, não entendi nada. E aí passa um cara que entende de arte e ele para e fica ali tipo 1 hora olhando, e ele fala: cara, a pincelada aqui tem um traço expressionista, não sei o que, e aqui tem isso de cor, tem isso não sei o que, e aquele quebrou e usou tal técnica, e o cara vai esmiuçando o quadro. Assim como hoje a gente tem gourmet de café. Antes era o café pilão, que é amargo, que nem um trem. E aí o café foi ficando mais gourmet e a gente vai contemplando as notas, entendeu? De chocolate, de amêndoas. E as galera coloca nota que nem tinha, nota dó no café. O negócio não tem nada a ver uma coisa com a outra. E no fundo, o que isso significa? Nós muitas vezes não paramos para contemplar o Senhor. Deus para nós é uma passagem rápida de domingo. É o quadro que a gente vai olhando assim no museu, a gente fala: pô, que lindo. E não volta lá para ver nunca mais. Não se tem empenho, dedicação de tempo, esforço para de fato a gente conhecer as nuances do caráter de Deus. Já não se abre mais a Bíblia e lê ela sem ser num plano talvez aí anual, mensal, de tentar bater as metas de versículo no dia. A gente não pega mais o marca-texto, senta e vai estudar o caráter de Deus. Por que o Senhor falou isso? O que Ele quis dizer quando Ele estava ensinando isso aqui? A gente já não tem mais apreço de pegar um bom livro e anotar e voltar e reler o capítulo e deixar aquilo ministrar o nosso coração, porque afinal de contas a vida é corrida demais. Tem muita coisa para fazer e a gente está atrasado. E aí, com isso, a gente vai perdendo a essência da vida e se acostumando com a lasanha de micro-ondas. O amor já não é o mesmo, a moralidade já não é a mesma, o caráter não é o mesmo, a alegria também não é, aí a gente vai no psicólogo, e aí tá tudo bem. E o buraco no nosso peito tem exatamente o tamanho de Jesus, mas a gente não para preencher. E Deus está chamando a gente para desacelerar um pouquinho e voltar para o coração dele, porque chega de outros ídolos. Ídolo não é colocar de religião X ou Y uma estátua e acender uma vela e adorar. Ídolo é colocar qualquer outra coisa do seu coração acima do Senhor. Isso é muito facilmente feito por qualquer bom cristão. Se não existir uma dedicação diária a gastar ali pelo menos, 40 minutos, meia hora, 1 hora, com os nossos joelhos no chão e a mente desconectada, o telefone no silencioso, e quebrantar o nosso coração diante de Jesus, pedindo pela sua presença, orando para Ele, pedindo para Ele revelar quem Ele é para nós, a gente vai perdendo a beleza de Jesus. A alegria que facilmente a gente recebia já vai embora, a voz dele que a gente facilmente ouvia já vai embora, as lágrimas que vinham do nosso rosto facilmente elas vão embora, e aí o evangelho vai se tornando só vir de domingo na igreja. Jesus não morreu para que você viesse de domingo na igreja. Na verdade, eu acho que se você vem aqui só de domingo na igreja, é bem provável que no final das contas você se surpreenda com o destino que você vai ter, cara. Porque a vida eterna é conhecer o Filho de Deus, e não se conhece Jesus de domingo. Se conhece Jesus com a Bíblia aberta e o coração despedaçado. Se conhece Jesus de joelho no quarto chorando. É assim que todo cristão conhece Jesus. Não tem outro caminho, não tem outra alternativa.
se conhece Jesus com tempo, com dedicação. Você já foi para uma mesa onde você está conversando com uma pessoa e ela está assim, ó. Aí ela dá uma risada do Reels que ela viu no Instagram. Aí você vai falando com ela, ela para e começa a responder um WhatsApp. Aí eu fico pensando, cara, como que está respondendo o WhatsApp e está prestando atenção no que eu estou falando? Eu vou enfiar a mão nessa pessoa, não é possível. Aí a gente para e fala, não, cristão também, né, Jesus me ajuda. Talvez uns 2 tapas já dá. E o ponto central é, a gente faz a mesma coisa com Jesus. Por que isso irrita a gente? Porque a pessoa está de corpo presente, mas não está de presença. O coração não está ali, a mente não está ali. O corpo está ali, a mente não. Cara, quantas vezes a gente vem de domingo e o corpo está aqui, mas a mente e o coração não está. Aí a gente clama, Senhor, vem com a sua presença, mas a gente não veio com a nossa. A gente não entregou a nossa presença, não entregou nossa atenção, nosso coração, nossa mente ao Senhor. Não, a gente está pensando no que vai comer depois do culto, está pensando qual é o placar do jogo tal. A gente está no Instagram durante o culto. E aí, o pouco tempo que a gente dá para Jesus, que é, sei lá, 2 horas no culto de domingo, também já não é de verdade, porque a gente nem aqui está. E aí quer falar para mim que não, é isso aí, o evangelho é isso aí. Não dá para a gente viver desse jeito, gente. De verdade mesmo. Você acha que Jesus vai salvar alguém assim? Que o destino é o céu, com essa entrega, sendo que Jesus disse que para segui-lo tinha que tomar a sua cruz, que tinha que aborrecer a sua vida, que não é para você ficar emburrado, é para você não amar a sua vida mais do que ama Ele. E aí é esse evangelho que vai salvar todos nós. Não é, porque isso aí não é nem evangelho. A gente precisa entender que o espírito de idolatria se infiltrou no nosso meio, tomou os nossos corações, distraiu a gente, e é óbvio que a gente não quer obedecer a Deus, nem ouvir o que Ele está falando, nem Deus nosso Ele é. A gente está gastando a nossa vida por outro objetivo, por outras coisas. As pessoas que seguiram Jesus não tiveram benefício praticamente nenhum nas suas vidas terrenas. Pedro foi espancado não sei quantas vezes, perseguido, morto. João foi jogado num tacho de óleo fervente, depois exilado na ilha de Patmos. Paulo eu não vou nem mencionar. As pessoas que seguem Jesus, elas estão em um sacrifício obediente, porque elas entenderam e encontraram a verdadeira lasanha. Está entendendo? Elas encontraram verdadeira alegria, verdadeiro amor, coisa tão diferente de todas as outras, que ela falou, cara, minha vida é por isso. O que for necessário, eu achei o tesouro enterrado, escondido, que custe o que for preciso. Quando Jesus está estabelecendo o padrão dele é 100%, não é porque não vale 100%, é porque é muito maior do que 100%. Eu vou dar esse exemplo de uma forma que você nunca mais vai esquecer. Imagina que hoje, no final do culto, chega aqui um irmão entre nós aqui, que é um fazendeiro multimilionário, mas assim, papo de $500 milhão de patrimônio. E ele chega para você e fala assim, olha, fulano, eu vou vender para você uma das minhas fazendas. Hoje ela tem dado por volta de 4 a 5 milhões por mês. Tem seus custos, mas eu estou falando de lucro. 4 a 5 milhões. Me parece um tanto como muito interessante. Aí ele fala para você o seguinte, se eu fosse fazer, né, o preço de avaliação de mercado e o que isso realmente vale, ia ficar muito caro. Então vamos fazer o seguinte, me dá tudo que você tem. Você entendeu? Cara, se essa pessoa realmente fizesse essa proposta, obviamente que eu daria tudo que eu tenho, que é um carro financiado, mas o cerne é, Jesus está fazendo a mesma coisa. Eu estou te dando a vida eterna, estou te dando amor sem medida, estou te dando correção dos seus erros, perdão dos seus pecados, eu estou te dando graça,
Poder, ressurreição, vida. Estou te dando poder para orar pelos enfermos e eles serem curados. Poder de olhar para um demônio e falar assim: some daqui, que eu estou mandando em nome de Jesus, e ele obedecer. Poder de subjugar o reino das trevas em nome de Jesus. Poder de proclamar a vida sobre a terra. Poder de ser luz em todos os lugares. E o que ele está pedindo? A mixaria do que a gente tem. Ele só está pedindo o pouquinho que você tem de vida. É só isso. Deus está pedindo tudo e nem parece tanto, se for comparado com o que Ele está dando. Está fazendo sentido agora? Cara, por que a gente vai ficar vivendo à base de lasanha de micro-ondas, sendo que Jesus está dando um banquete completo? A gente está deixando nosso coração enganar a gente, levar a gente para os nossos próprios desejos. E aí, quando não satisfaz, a gente acha que o problema está em Deus. Não está em Deus, cara. Está na gente. E isso, obviamente, muda tudo. Porque agora a gente está começando a entender que, na verdade, a obediência é correlacionada com a adoração, certo? E a adoração é uma ferramenta de transformação, certo? Porque quando eu adoro, eu sou transformado à imagem de Jesus. Sim? Por consequência, quanto mais eu obedeço, mais eu sou transformado à imagem de Jesus. Quanto mais eu me prostro, adoro a Jesus, mais eu sou transformado à imagem de Jesus. Então, tutorial rápido, se fosse um vídeo do YouTube, 5 passos para você parar de passar prova. Comece a adorar a Jesus. Quanto mais você adora Jesus, mais Ele vai transformando o seu caráter. Por consequência, não precisam vir provas para transformar o seu caráter, porque ele já está sendo mudado. Deus só precisa vir com uma prova rígida para quem não se dobra. Quem já está dobrado e adorando e buscando e querendo e gastando a sua vida por isso, já está no lugar certo. Jesus já está trabalhando, irmão, fica tranquilo. O bom Espírito, o Espírito Santo, que começou a boa obra em nós, é fiel para terminar. Sabe qual é a obra de Deus? Alguém sabe dizer qual é a obra de Deus? Será que é o pobre e a viúva? Também. Será que é pregar o evangelho? Também. Mas não. Quando Jesus morreu na cruz, Ele morreu para que você tivesse relacionamento com Ele de novo. Essa é a obra da cruz. Não foi para abrir ONG, para abrir igreja, para dar título para homem ou fazer pastor milionário. Jesus morreu para que a gente tivesse um pai de novo, para que os ídolos do nosso coração fossem despedaçados ao pó, que é o lugar deles, e a gente junto ao pó também, que é o nosso lugar, porque aí Ele consegue ser entronizado dentro de nós, e aí a vida começa de verdade. Jesus só tem 2 posicionamentos na Bíblia: ou Ele é o Senhor soberano sobre todas as coisas, ou Ele desceu para ficar na cruz. Só tem esses 2 lugares que Jesus está. Por consequência, eu só tenho 2 opções de lugares: ou eu estou governando a minha vida, ou eu desci e estou na cruz. Eu inverto o lugar com Jesus. Se eu estou governando, Ele está lá na cruz misericordiosamente tentando me alcançar de novo. Agora, se eu fui para a cruz, Ele se assenta no trono do meu coração e passa a governar a minha vida do jeito que realmente precisa. Amém, gente? Com isso a gente tem o seguinte ponto: Satanás está ganhando da gente, e vai começar a perder a partir de hoje, se Deus quiser. Do seguinte ponto: Satanás vai fazer de tudo para você, para perverter o caráter de Deus, para perverter as intenções de Deus e fazer com que você pare de adorá-lo. Satanás vai fazer de tudo para que você crie outros ídolos, para que você coloque o seu coração em outras coisas, para que você pare de obedecer ao Senhor, porque se ele conseguir fazer isso, ele parou a obra na sua vida. Ele conseguiu fazer você travar espiritualmente e parar de ser transformado à imagem de Jesus. E aí, por consequência, ele ganhou. Você está sendo levado para o inferno. Mas quando a gente se dobra, despedaça os nossos sonhos, nossas expectativas, nossos ídolos, quebranta quem nós somos e começamos a chorar diante do Senhor, porque Ele é o Rei, a gente começou a avançar a passos largos porque Ele queria. Está fazendo sentido? Amém? Com isso eu queria fazer o último ponto, que é:
Marcos 4 ao 14. Na verdade, Marcos 4, do versículo 1 para baixo, vai ser a parábola do semeador. A gente não vai ler tudo porque é muito extenso e já falei bastante. Mas a parábola do semeador é aquela que Jesus disse assim, ele vai explicar para o povo como é a palavra dele, como é o contexto que a palavra dele chega aos corações. E ele vai falar, porque a boa semente cai na beira do caminho, e essa é a que Satanás vem e rouba. Depois ele fala, a boa semente cai em meio ao terreno pedregoso, e ela não consegue criar raízes. A boa semente é aquela que cai em meio aos espinhos, e os espinhos sufocam ela, e aí ela não consegue crescer, não dá fruto. E também a boa semente é a que cai na boa terra, cresce, dá fruto, até 100 vezes, né, por um. Então Jesus estava explicando não sobre a semente, mas sobre o tipo de terreno. E Satanás usa isso no nosso coração. O que é o meio do caminho? É um coração orgulhoso, um coração soberbo, que não tem a percepção de que precisa mudar. Então quando a palavra bate no coração, essa palavra não é para mim, essa palavra é para fulano. Fulano tinha que estar no culto hoje. E aí a gente vai orgulhosamente indo para o inferno, com o coração tudo errado, não parecendo Jesus. Orgulho quem teve foi o cão. Jesus é humilde, bastante. Não tem cabimento servirmos Jesus sem algo que eu gosto de chamar de postura do discípulo, que é, irmão, você não sabe nada, cara, eu não sei nada, ninguém sabe nada do que está fazendo, quem sabe é Jesus. A gente dobra o joelho, chora, pede direção, e Ele vai dando um norte para a gente mesmo não sabe nada. Aí a gente tem um problema na família, e a gente não quer buscar conselho e direção em bons livros, na Bíblia e nos nossos pastores. Depois não sabe porque está dando errado. Quem disse que você sabe como é uma boa família? Às vezes sua família é a lasanha de micro-ondas, e Deus está tentando subir o padrão do que é a sua família de verdade, do que é seu casamento de verdade. Tem que abandonar seus conceitos para poder comer da boa lasanha. Mas a gente quer insistir que não, nosso jeito que está certo. Aí se rebenta e não sabe por quê. Eu estou no meio, tá, galera? Já me arrebentei muitas vezes por ser teimoso. Provavelmente vai acontecer mais algumas vezes, porque teimoso é teimoso. Então a gente, é meio cabeça dura. Mesma coisa na vida financeira, mesma coisa na alegria, mesma coisa na vida emocional, mesma coisa em todo contexto. Quem disse que o seu posicionamento, os seus pensamentos sobre as coisas estão certos? Tem que ser avaliado segundo as Escrituras, segundo o caráter de Deus, segundo a forma que Ele faz. Se eu acho que eu estou certo em todos os meus parâmetros, para que eu vou querer Jesus? Já estou certo? Não dá, esse coração não dá, nem receber a mensagem recebe. Ela cai à beira do caminho. Ou seja, por que cai à beira do caminho? O lugar onde a semente cai não é o coração? Por que cai à beira do caminho? Porque nem no caminho o coração está. Lembrando que Jesus é o caminho. Então nem em Jesus o coração está. O coração está em si mesmo. Então não funciona. Aí Satanás ganha a gente pelo orgulho. A gente desiste antes mesmo de começar. O coração pedregoso é a pessoa que entende isso. Fala, caramba, meu Deus, é isso, eu tenho que mudar e tal. Na primeira dificuldade ela desanima. No primeiro dia que ela tem que acordar um pouquinho mais cedo, para dobrar o joelho e falar com Jesus, ou começar um plano devocional, ela faz o total de Gênesis capítulo 1. E aí ela nunca mais abre a Bíblia de novo. E aí no final das contas não cria raízes. Por quê? Porque não tem permanência, não tem insistência. Mas eu acho impressionante, tem um estudo que diz que demora 40 dias para a gente criar um hábito. Cara, em 2 dias de férias eu já acostumei. Não sei se vocês é a mesma coisa. Porque o ponto é, para ficar na vagabundagem o nosso coração é facinho. Para ficar sem ir na academia, para ficar sem comer coisa boa, que é salada e coisas saudáveis, para ficar sem buscar Jesus, sem nutrir nossa alma, sem ler a Bíblia, facinho. Por que é facinho? Porque o instinto que tem em nós é do pecado, e o pecado não quer outra coisa que não te destruir. Então é óbvio que o que te dá vida é muito mais difícil. Até quando a gente vai ser levado pelos nossos instintos e não pela palavra do Senhor? Tem que arrancar as pedras do teu coração, cara, e começar a criar raízes. Senão não vai dar. Tem também um terceiro, que é o espinho. A semente cai
a pessoa permanece, vai fazendo o devocional, vai fazendo as coisas e tudo mais, aí de repente os espinhos vão crescendo junto com aquilo que são as distrações dessa vida. E aí agora a gente também já lançou a série nova que a gente queria, ou cheguei muito cansado em casa, eu vou pegar meu Instagram, não vou orar hoje. E aí uma coisa vai tomando a outra e o trabalho vai ficando mais corrido, né? Vai entrando na correria, eu já não controlo a minha agenda, já não faço a gestão direito do meu tempo. E a hora que eu vejo, o inimigo tomou a vida, não é nem o inimigo, a vida tomou minha agenda inteira, já não sobrou espaço para Jesus. E aí até o coração é bom, ia crescer, ia dar bom fruto, mas de novo não permanecemos porque fomos distraídos. Já aconteceu com você, gente? Só comigo? Porque essa daqui, comigo muitas vezes. E por fim tem a terra boa, que é a terra que precisou ser revirada, a terra que precisou ser trabalhada, a terra que precisou arrancar as pedras, a terra que precisou arrancar as ervas daninhas, que quebrou os seus ídolos, a terra que precisou arrancar os espinhos, a terra que foi mexida, remexida, transformada, que teve a mão do jardineiro trabalhando nela. E aí quando a semente cai, multiplica a 30, a 60 e a 100 vezes por um. Você quer a sua alegria, seu amor, sua vida, seu caráter multiplicando a 30, a 60, a 100 vezes por um? Então está na hora da gente olhar para o nosso coração, voltar os nossos olhos para dentro e começar a trabalhar naquilo que Jesus precisa. Gostaria de pedir que você se colocasse de pé para a gente orar sobre isso e buscar o Senhor nesse momento.